Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Juízes. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, meu povo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar algo registrado. Não pra gente agora, porque a gente sabe o que tá acontecendo, mas para as pessoas que forem ver o vídeo lá na frente, daqui a alguns anos, eu fiz uma cirurgia na minha gengiva. Aí por isso que eu tô com uns pretinhos. E eu vou repetir isso em todos os vídeos até que o inchaço diminua, né, gente? É melhor. Porque aí imagina, eu vou querer ver o vídeo daqui a um ano, eu mesmo, ou vocês, e a gente, nossa, o que aconteceu? Ai, Jesus, vamos lá. Vamos lá, bom dia, meu povo. Glória a Deus. Juízes, capítulo 4. Débora e Baraque. Os filhos de Israel tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor. Está ótimo, não percebe? A Cris percebe sim que ele tá bem inchado e tem os pretinhos, mas eu quis deixar guardado para daqui a pouquinho, daqui a um ano, se eu precisar de ver esse vídeo, aí eu vou falar assim, nossa, que preto é esse no dente? Foi quando eu fiz a cirurgia da gengiva. É isso, para ficar com mais dente. Bora lá. Juízes, capítulo 4. Débora e Baraque. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arote Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhes disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu darei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas. Eu entregarei nas tuas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a hora da investida é você que está empreendendo. Não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens seguiram. Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zaanim, que fica perto de Quedes. Anunciaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra,
900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens seguiram. E o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e todos os seus exércitos a fio de espada diante de Baraque e de Sísera. Saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros dos exércitos até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim e o rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e pôs sobre ela uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois cobriu novamente, e ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão no martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Gente, Juízes é muito pesado, né? É assim: Senhor, sangue e carnificina. Nesse texto de hoje, a gente entende um pouco sobre a história de Sísera, um homem de guerra, que a missão dele era perseguir o povo de Israel. O povo de Israel começou a fazer mal aos olhos do Senhor. Gente, pelo amor de Deus, é tudo tão matemático, é tudo tão sistemático, é tudo tão, sabe, Rebeca, é tudo tão sempre do mesmo jeito, não é? Sempre assim. Os filhos de Deus começaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aí Deus envia um perseguidor, envia de presente um rei, um povo, para perseguir o povo de Israel. Aí aquele povo era oprimido, porque o povo era mau, gente. Parece o povo de hoje, né? O povo era mau. Parece que quando a gente... Assim, a filha de Deus começa a querer fazer mal diante do Senhor. Aí Deus envia um homem, ela se apaixona por ele, ele começa toda bagunça. Não parece nossa vida? Ali, a filha de Deus resolve se encontrar com o filho do Satanás. E eles resolvem se relacionar. E ali, a filha de Deus é perseguida por muitos anos. Gente, tá parecendo a nossa vida. Ou ao contrário também, não é? Ali, o filho de Deus começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí ele é reposicionado no emprego, onde ele vai ser perseguido, humilhado. Parece, vocês entenderam que poderia ser desse contexto?
Ali os filhos de Deus fazem mal, quer o Senhor. E o Senhor levanta um perseguidor dentro da própria família. Levanta um perseguidor entre os amigos. E ali aquele perseguidor fica destruindo a vida daquela pessoa por anos. Ah, meu Deus, parece que está contando a minha história, a sua história. Por isso que antes de eu falar sobre Cícera, sobre a morte de Cícera, sobre Jael, sobre qualquer outra pessoa, eu quero dizer a vocês, volte o seu coração para o Senhor. Volte a sua história para o teu Deus. A gente tem se acostumado tanto a viver sem Deus. A gente tem se acostumado a tomar nossas decisões sem Deus. Vocês sabem que eu fiz uma gengivoplastia, porque eu queria, porque o que era bonito, eu queria que ficasse lindo, e tá, vai ficar lindo. Hoje está bem inchadinho, mas está tranquilo, não sinto nada. Mas ontem, quando terminou, deu para ter noção de como vai ficar. E eu quero fazer essa gengivoplastia já tem uns 5 anos. Não foi ontem que eu decidi, do nada, nossa, acordei, o sol brilhou, vou fazer uma gengivoplastia. Não, tem 5 anos. E todas as vezes que eu ia fazer, o Senhor falava para mim, agora não é o tempo. Esse não é o dentista. Agora não é essa pessoa. Tudo bem, Senhor. E eu gerei no meu coração desde janeiro uma vontade contundente de fazer e fazer. E o Senhor, eu quero fazer. E eu encontrei uma dentista maravilhosa, que é minha amiga, mas ela é especialista nisso. E aí, em conversa com ela, ela falou, amiga, o bisturi que eu uso é um bisturi elétrico, ele cauteriza, então não tem risco de voltar. Eu sei que você é dengosa, eu sei que você é manhosa. Eu já falei, eu sou manhosa, eu choro. Ela, então, eu não vou deixar você sentir dor, eu não vou deixar você sofrer. Então, e eu fui só colocando diante do Senhor. E ali a porta foi aberta. Então, eu quero te fazer uma pergunta das coisas, dos detalhes ou das coisas extraordinárias. Você tem colocado diante de Deus? Antes de fazer, gente, era para ter feito isso há muito tempo atrás. Vocês não fazem ideia. Já era para ter feito isso há muito tempo atrás. Muito. E eu não fiz, porque não tinha dado certo, não era o tempo oportuno. Porém, ontem deu certo. Ontem funcionou. Mas eu coloquei diante de Deus. Porque era uma besteira. É besteira para vocês, mas para mim não é. O que adianta eu fazer e dar tudo errado no final? O que adianta eu fazer e ficar uma meleca? Não adianta. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Me responde no chat para a gente dar uma esquentada. Você coloca diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos, suas metas diárias? Quase que eu espirro. Peraí. Espirro ficou preso bem aqui. Você coloca diante de Deus os seus sonhos? Você coloca diante de Deus tudo que você vai fazer? Você apresenta diante do Senhor os seus projetos, as suas metas, os seus planos, as suas intenções? Escreve para mim no chat. Sim, Cris. Cris é linda. Porque se você não fizer isso, nem sempre, às vezes, coloco depois bem bonita para sua cara, né, Rebeca? Bem bonita para sua cara, bem bonita você. Sim, né, Aline? Parabéns. E aí, às vezes a gente coloca, às vezes a gente não coloca. Nossa, eu fui fazer isso aqui, era tão corriqueiro, e eu fiz. Na verdade, a gente diz que sim, mas até eu. Muitas vezes, isso mesmo, Lili, eu também. A grande maioria eu coloco, mas às vezes eu não coloco. Aquilo que eu não coloco vira um Deus nos acuda. Então a gente precisa aprender a apresentar a nossa vida a Deus em todas as nossas circunstâncias. Ou a gente teme o Senhor, ou a gente não teme o Senhor. Então Cícera, ele foi enviado para perseguir o povo de Israel. Gente, olha que ele era mau, viu? Sangue do Cordeiro. Cícera, ele era terrível. E um dia, Deus disse a Rebeca, Deus disse a Débora, que era a juíza que estava ali julgando. Olha, Deus vai entregar Cícera na mão de vocês.
Deus ouviu o clamor. Vocês verem, por mais destrambelhado que eles estivessem, sabe? Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo tão errado que eu tenho nem coragem de falar com Deus. Eu gosto do povo de Israel. Porque, gente, eles estavam todos esculhambados. O que eles faziam? Falavam com Deus. E às vezes a gente está todo errado, a gente não quer falar com Deus. E aí o inimigo vai se apossando da nossa vida. E a gente não pode deixar que seja assim. Então ele estava tudo errado, eles foram lá, falaram com Deus e falaram com Débora. E Débora deu a revelação de que Deus entregaria Sísera e o seu exército nas mãos de Israel, mas que Sísera morreria pela mão de uma mulher, para que nenhum homem se gloriasse. Porque pensa no homem mau, seria uma vitória, minha filha ia ter uma moral, o cara que matasse esse Sísera. Vocês não fazem ideia. E eu quero contar para vocês sobre a morte de Sísera. Veja bem, Sísera perseguiu ele, eles tinham muitos cavalos e carros. Só que quando Deus fala, vai Israel, eu vou colocar o inimigo, não adianta, gente, não adianta. Eles eram muito maiores, muito mais fortes, muito mais poderosos. E aí, sabe o que acontece? Eles perdem. O exército de Sísera perde, e Sísera perde inclusive o carro dele. Sísera vai para um povoado vizinho. Só que mal ele sabia que a tenda na qual ele quis abrigo era do povo de Israel. Gente, não existe coincidência. Deixa eu explicar para vocês. Vocês ainda acham que existe coincidência? Jael era mulher de... Esqueci o nome dele. Ai, meu Deus. O marido de Jael era da galera de Israel, vocês entenderam? Esqueci. Tá. Porém, Sísera fugiu a pé para a casa, mulher de Eber, o queneu. Pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e ele disse, o que Jael? Jael sabia de tudo. Jael sabia da perseguição. Jael sabia de tudo. Aí Jael falou, eu vou matar esse homem. Pode vir aqui. Aí, quando Jael vira para ele e fala assim, pode vir aqui. Aí ele fala, me dá uma água. Ela não. Eu não vou te dar uma água, eu vou te dar um leite. Sabe o que representa esse leite? Sabe o que representa quando Jael entrega esse leite para ele? Confiança. Quem é que toma leitinho quentinho? Né? Onde você toma um leitinho quentinho? Eu for na sua casa, você não vai me dar um leitinho quentinho? Provavelmente. Toma um leitinho. Ela abriu um leite, deu um leite, e aquele leite representava confiança. Pode confiar em mim. Toma esse leite. Então, em vez de tomar água e continuar, sabe, escondido, acordado, pode tomar esse leite. Pode se acalmar. Pode tomar o leitinho e pode descansar. Ele estava tão cansado, tão exausto, sabe? Ele estava além de si, cansado. Ele tinha perseguido o povo, ele estava em guerra. E ali vinha um cansaço sobre ele. Quando ele toma leite, aquele leite pesa no estômago, ele sente vontade de dormir. Ele pega um sono profundo. Então, imbuída de muita coragem, ela pega e pá! Taca-lhe uma estaca com um martelo nele e ele morre. Ele estava dormindo num sono profundo. E foi assim que ele morreu. Fim. Meu Deus do céu, foi. Presta atenção. Quando você, querendo ou não, a tenda de Jael representava a tenda do inimigo. Quando você ir para a tenda do inimigo, sem reservas, você simplesmente está exposto a viver o grande prejuízo da sua vida. Presta atenção, o que Sísera estava fazendo na casa de Jael? E isso foi ótimo para a história. Isso foi ótimo para nós. Sísera estava perseguindo o povo de Israel. E se ele não morresse, a perseguição não ia parar. Mas deixa eu falar pelo lado de Sísera. Deixa eu contar. Um homem poderoso, um homem de guerra, um homem forte, um homem violento, um homem sanguinário. Ele simplesmente perdeu todas as reservas diante de uma mulher. Aí ele olhou para aquela mulher e ele falou, ela é boazinha. Pois ele morreu nas mãos dela. Presta atenção, nunca
vá para a tenda do seu inimigo. Nunca fique sem reservas diante do seu inimigo. É como quando aquela menina fica só saindo com aquele rapaz para casa dele, e ela diz: eu me controlo, eu me controlo, eu me controlo, até o dia que ela não se controla mais. É quando aquele rapaz vai se encontrar com aquela menina e que não tinha nada a ver com ele. E ele sabia, não, eu dou conta, tá tudo certo. Daqui 3 meses ela aparece grávida. É exatamente isso. Nunca se encontre com alguém que não é para ser seu. Nunca se encontre com alguém que tem que estar longe de você, sem reservas. É quando você começa a entrar numa roda que é contra os teus princípios e os teus valores, e você simplesmente diz: esse povo é legal. Esse povo é muito legal, Poliana. Gente, esse povo é engraçado, esse povo é divertido. Nossa, nada a ver. Ou, eu preciso ajudar essas pessoas. Daqui a pouquinho você tá igual a eles. Ou morto. Ou espiritualmente morto. Muitas mortes, elas acontecem no mundo espiritual anos antes do mundo real. E ali o diabo vai fazendo de você um fantoche. Esse não era a hora, nem um dia, para Cícera descansar na tenda do inimigo. Não era. O que aquele cara estava fazendo na tenda do inimigo? Ah, porque a mulher tinha uma cara bonitinha? Porque ela era gentil? Ela estava do lado de Israel. O ideal era que ela desse um jeito de matar ele. E ela fez isso. Primeiro, que a honra e a glória não foi para o homem de guerra. A honra e a glória não foi para Baraque. A honra e a glória foi para o Senhor. Foi para uma dona de casa. Uma mulher simples. Uma mulher comum. Uma mulher do dia a dia. Porque Deus não ia entregar a glória nem a honra para ninguém que tivesse parte com vaidade, que tivesse parte com soberba. Deus ia enviar o recurso, Deus ia enviar a resposta para o povo de Israel. O clamor seria atendido, mas quando Deus manda o recurso, quando Deus manda a resposta, ele não tem parte nem com a soberba e nem com a vaidade. Qualquer pessoa ali, qualquer homem ali que matasse Cícera, mataria com base na soberba e na vaidade. Aquela mulher não. Ela era do povo comum. Poliana, mas como esse povo era sanguinário? Gente, era isso mesmo, tá? Olho por olho, dente por dente. Se ela não matasse, ela morria. E se quando ele dormisse, descansasse, ele acordasse, estuprasse ela, estava tudo bem? Presta atenção, essa geraçãozinha de mimimi agora é de agora. É de agora. É de agora. As pessoas precisavam se proteger. Não tinha um policial para pegar o bandido, não. Tinha um guerreiro, tinha as guerreiras, tinha as pessoas precisando lutar para viver. E aqui, Cícera representava o inimigo. E o inimigo perdeu as reservas diante de um copo de leite. Cuidado, quantos inimigos têm te apresentado um copo de leite e você tem se envolvido com eles e baixado sua reserva e dormido e descansado e hoje você é um morto espiritual. Quantas vezes nós temos baixado guarda para o inimigo, ouvido a voz dele e ele tem nos persuadido de tal forma que nós esquecemos o princípio da adoração. Presta atenção, a idolatria é muito mais fácil do que a adoração. Poliana, por quê? Porque aqui jaz o maligno, então fica muito mais fácil idolatrar do que adorar, porque adorar é algo que transcende a nossa alma, mas ao adorador não cabe a idolatria. Toma cuidado diante de quem você baixa suas reservas. Às vezes você confia nas pessoas e daqui a pouquinho o que você confiou tá ali na boca de todo mundo.
na boca de todo mundo. Meu Deus, sangue do Cordeiro. Onde você tem tomado o seu leitinho? Onde você tem baixado sua reserva? Sabe que às vezes nossa vida tá assim, ó, um emaranhado? Porque a gente tem tomado leite com o inimigo. Será que você tem tomado leite com o inimigo? Será que você tem baixado a guarda e se envolvido com o filho das trevas? Aí você diz que quer ter uma amizade evangelística. Aí você diz que quer ter um namoro, um casamento evangelístico. Isso dói. Isso dói. Ah, o pessoal do trabalho é tão legal. Isso dói, meu povo. Isso dói. Não façam isso, que isso dói. Dói não é pouco, não. Lá na frente, quando você se tornar um morto espiritual, quando o teto tiver de bronze, o chão tiver de ferro e Deus não tiver mais te ouvindo, quer dizer, Ele tá te ouvindo, mas você tiver a sensação de um Deus tão longe, tão distante, e você não conseguir ouvir a voz de Deus, como você vai fazer? Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com as pessoas que te inspiram. Cuidado com quem te cerca, quem te orienta. Toma cuidado. Toma cuidado com a tua vida. Toma cuidado com a tua história. Ou você aprende a pegar o caminho de volta e ter parte com Deus, ou não vai funcionar. Não toma leite com o inimigo. Você pode ser apunhalado pelas costas. Não tome leite com o inimigo. Qual o risco que aquela mulher causava a Cícera a olhos nus? Nenhum. Nenhum. Ela era uma dona de casa, estava servindo leite para ele e ele dormiu. Pegou num sono profundo e nunca mais acordou. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a ter reserva. Nos ensine, Senhor, a ter direcionamento. Nos ensine a pegar o caminho de volta. Senhor, nos coloque na Assembleia dos Justos. Nos posicione na Assembleia dos Justos. Mude nossas referências. Mude nossa vida, nossa história, nossa trajetória. Nos alcança por amor de Ti mesmo e por louvor do Teu nome. Nós te adoramos, te desejamos, engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não baixa a guarda para o teu inimigo. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, estaremos aqui de novo para continuar as tretas de Juízes. Minha filha, Juízes é sangue carnificina. E estamos só começando. Juízes é terrível. Mas a gente vai vendo o que aconteceu com esse povo, de que forma que aconteceu e o porquê que aconteceu. É isso. Meu povo, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.